Fomos convidados pela Laura em Arquitetura e Engenharia a fazer uma divisória e colocar uma porta no apartamento de um cliente. E logo de cara, no café da manhã, nos deparamos com 4 andares de escada. Isso mesmo, amigo, a porta não coube no elevador. E para acabar de completar, a ferragem também não. O Anderson teve que fazer parte dessa maratona. Afinal, parceira para se lascar junto. E, por fim, chegamos. Não bastasse as escadas, mais 3 km de corredor, meus amigos. E lá se vai nós correndo e sofrendo com essa porta, e cai de um lado e cai do outro. E, por fim, chegamos. Repare bem, a Larissa saiu de fininho. Dito isso, galerinha, vamos ao que interessa, né? Enquanto eu chegava com a porta, o Anderson já estava providenciando a medida, eu fui ajudar ele a medir, bater a minha medida com a dele, fomos conferir para ver se estava tudo certinho, e quando já medimos, já descobri que tinha um sensorzinho ali que ele ia nos atrapalhar, então já providenciei a retirada. Depois de tudo isso, o Anderson foi lá, colocou o laser, e eu estou conferindo, descobri que outro sensor do teto ia nos atrapalhar, providenciei a retirada. Enquanto isso, ele já cortou a guia, deixou preparadinho aqui, marcado o teto, aí eu marquei o chão aqui, para agilizar o processo, né? Então vamos lá. E aqui eu já fiz a fixação dela com rebite S5, furado com broca SDS Plus. Essa furadeirinha ela parece de brinquedo, mas acredite, ela é profissional, hein? E nos ajuda muito, nos serve bastante. Feita a fixação da guia do teto, agora vamos para a próxima. Fixação da guia do chão. E isso aí, o Anderson já tinha tirado a medida, já estava providenciando o corte. E aí eu fiz a conferência, fiz a marcaçãozinha ali para deixar a bonequinha da porta tudo certinho, no esquadro, no alinhamento, né? E cortei, fiz a fixação dela. E depois de tudo isso, ele já providenciou o corte dos montantes. Afinal, tem que agilizar o processo, né? Não podemos ficar um olhando para o outro enquanto outro trabalha. E aí ele cortou os montantes tudo certinho. E depois de tudo isso, enquanto isso, eu estava finalizando a fixação da guia do chão. E aqui ele já está providenciando a colocação dos montantes. Sem esses bichão aí, não tem como a gente fazer a colocação das placas, né? E aqui já tá eu. Peguei minha portinha lá, já fui fazer a conferência dela, tirei ela da embalagem, tirei os alisares. E aí bati a treinando de um lado, treinando do outro. Fiz o cortinho ali para poder ajustar ela na altura da porta certinho, porque ela vem um pouquinho maior, né? Então aqui eu já fiz a marcação, cortei. Enquanto isso, o Malavé já estava o quê? Finalizando a colocação dos montantes, doido para colocar a placa, que eu nunca vi uma pessoa doido para parafusar uma placa que nem ele, hein? E já foi lá, roubou minha escadinha e eu tô aqui brigando com a minha porta, eu viro para um lado, mexe de um lado, mexe do outro, coloca esse quadro daqui, coloca esse quadro ali, ixi, fugiu todo mundo. E lá se vai ele, colocou a primeira placa, nem esperou terminar de cortar a porta. E aqui eu tô fazendo a conferência para ver se ela cabe certinho aqui nesse buraco que a gente tinha deixado. Enquanto isso, ele lá, arrochando parafuso nas placas dele. E aí ele ficou curioso em saber o que eu estava fazendo. E eu tentando ajustar a maçaneta, porque da forma que ela vinha instalada de fábrica, tava meio ruim de se trabalhar, né? Se colocava, ela não fechava, não abria a porta. Enfim, vamos lá. Ele já tava quase finalizando, cortou a placa aqui, deixou o vão da porta requadradinho, bonitinho pra mim ali, pra eu trabalhar, né? Que tava feio. Opa, minha porta, quando eu testei de novo, já deu encaixe, hein? Agora já posso confiar nesse serviço? Sei não, hein? Vamos ver o que vai acontecer no final. E eu de cá brigando com a porta. Teste daqui, bota a placa dali, confere se tá tudo certinho, vê se ela abre. Aqui eu descobri que ela não tava abrindo certinho, tive que tirar de novo. Vamos e resolvemos fechar a parede totalmente de um lado. O detalhe, a gente está colocando essa porta de uma forma única. Poucas pessoas colocam essa porta dessa maneira. Aqui nós resolvemos colocar ela com apenas um lado da parede fechada para aproveitar a estrutura do montante e fazer a fixação dela com parafuso e espuma expansiva, aproveitando assim a estrutura montante do montante para parafusar de dentro para fora da porta, uma vez que a gente não pode usar o parafuso ao contrário, porque senão danificaria o portal, ok? Então ele já estava concluindo de lá e toma ele porta no lugar, toma espuma expansiva, deixou fechar, e aqui a gente já está fechando o outro lado da parede, toma ele parafuso, corta daqui, corta dali, confere, vê a estrutura medida tudo certinho, aqui ele já estava fechando em cima, eu fiz o outro corte embaixo e pronto, finalizamos o fechamento de toda a parede. E repare bem, a nossa porta já está abrindo, galerinha. Essa é uma das vantagens de você usar um lado aberto para fazer a fixação do parafuso junto com a espuma expansiva. E repare bem, aqui eu já aproveitei para dar uma limpadinha, para tirar o grosso e facilitar a próxima etapa, que é o acabamento dessa belezura. Afinal, sem o acabamento, o serviço não será concluído. Aqui eu já passei a fita, deixei tudo preparadinho, enquanto isso o Anderson estava fazendo o gesso. E repare bem, a nossa porta aberta. Aqui eu já estava finalizando as últimas fitas, enquanto ele fazia o acabamento, eu providenciei os cortes dos alisares, né? Porque a porta não está com 100% concluída, falta a parte principal, que são os alisares, para tirar todo aquele defeitinho que fica mostrando ali, no espaço você coloca a expansiva, você coloca os parafusos, enfim. E lá se vai ele fazendo acabamento e eu de cá cortando meus alisares. E lá está ele, taca gesso daqui, taca gesso de lá, e eu cortando os alisares na maior maciota. Afinal, eu levei apenas uma maquita para fazer esse corte. Eu deveria ter levado uma policorte, mas enfim, levei a maquita, vamos trabalhar com o que a gente estava no momento. O importante é o serviço ficar bem feito, e eu já estava fazendo a fixação dele, enquanto ele estava terminando o seu acabamento, para depois
depois a gente sair e caçar um rango. Coloquei os dois alisares, fiquei um tempinho ali assistindo, ver se tava bonitinho. Descobri que tava faltando um prego ali, outro prego acolá. Abri a porta para ver se ela não ia travar depois de colocar os alisares. E ele de lá finalizando o acabamento dele. Foi lá, roubou minha escada, me atrapalhou terminar meu serviço primeiro que ele. Depois ficou sorrindo de mim, dizendo que ele trabalhava mais rápido que eu. E por fim fui lá. Pronto, coloquei a última etapa do alisar e o acabamento feito, alisar colocado. O que nos resta? Tirar o último vídeo, gravar o último vídeo. Lá ele tá rapando, porque tinha um excessozinho ali, um excessozinho aqui. E aí eu subi pra conferir uma brechinha que tava lá, tô rapando o excesso do gesso. E por fim, galerinha, o nosso resultado do nosso belíssimo trabalho. De um lado, veja como ficou, a portinha fechadinha, alisar colocado, acabamento bem feitinho. É isso aí. Gostou do vídeo? Se você chegou até aqui, deixa um joinha, deixa um comentário e nos ajude a crescer nas redes. Muitíssimo obrigado a você que assistiu até aqui.